Olá pessoal, nesse curso a gente vai criar um sistema web para gerenciar uma universidade usando ferramentas modernas. O Node.js é a base do nosso back-end, permitindo que o JavaScript rode no servidor de forma rápida e eficiente. Já o Express entra como organizador das rotas, facilitando a criação das APIs e deixando tudo mais simples e estruturado. O SQL Server é o nosso banco de dados, onde ficam guardadas todas as informações, e o Faker.js vai ajudar a gerar pelo menos 30 mil registros de maneira fácil e realista. No começo, eu vou te mostrar uma solução simples para você entender bem o funcionamento. Depois, juntos, vamos adaptar esse sistema para o padrão MVC, deixando o projeto mais organizado e profissional. E para fechar com chave de ouro, no final do curso, eu vou mostrar como extrair esses dados e analisar tudo no Power BI, criando relatórios e gráficos interativos. Só lembrando, é importante que você já tenha conhecimento de lógica de programação, JavaScript, banco de dados e SQL. Olá pessoal, vamos dar início então à nossa disciplina de desenvolvimento web com foco em back-end. Eu vou apresentar para vocês agora a estrutura de toda essa nossa disciplina ao longo desse semestre, que tem aproximadamente 20 aulas. Então, vamos lá. Para a aula 1, eu vou apresentar para vocês o projeto e as tecnologias que a gente vai usar nessa disciplina. Então, quais são os objetivos dessa nossa disciplina? A disciplina Desenvolvimento Web com foco em back-end tem como objetivo capacitar os alunos a projetar, implementar e gerenciar sistemas web robustos utilizando tecnologias amplamente adotadas no mercado. Ao longo do curso, os estudantes irão compreender os conceitos fundamentais de desenvolvimento back-end para aplicações web, modelar e manipular banco de dados relacionais utilizando o SQL Server, desenvolver APIs RESTful utilizando o Node.js e o Express.js, praticar a integração entre back-end e front-end de forma simples e funcional, automatizar a geração de grandes volumes de dados fictícios para teste e simulação. Ao final dessa disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de criar um sistema web completo, desde a modelagem do banco de dados até a implementação de uma interface minimalista para gerenciamento das informações, além de criar scripts em SQL. Sobre as ferramentas utilizadas, a gente vai utilizar o Node.js, que é um ambiente de execução para JavaScript no lado do servidor. Ele permite criar aplicações web escaláveis de alta performance utilizando uma linguagem já conhecida do front-end. No curso, será utilizado para construir o back-end da aplicação, processar requisições HTTP e interagir com o banco de dados. A gente vai utilizar também o Express.js, que é um framework minimalista para Node.js, que facilita a criação de servidores web e APIs RESTful. Ele simplifica o roteamento de requisições, o tratamento de respostas e a organização do código back-end. Vamos utilizar também o MS SQL, que é o driver oficial para conectar aplicações Node.js ao SQL Server. Ele permite executar comandos SQL diretamente do back-end sem a necessidade de ORMs, proporcionando maior controle e aprendizado sobre as operações no banco de dados. Faker.js é uma biblioteca para geração de dados fictícios, fake data, como nome, data, texto e números. Será utilizada para popular o banco de dados com milhares de registros, simulando um ambiente realista para teste e desenvolvimento. SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados relacional desenvolvido pela Microsoft e ele será utilizado para armazenar e gerenciar os dados da aplicação, permitindo a prática de modelagem, consultas e manipulação de dados via SQL. E por fim, o SQL Server Management Studio, ou SSMS, é uma ferramenta gráfica para administrar o SQL Server. A interface do sistema será construída de forma minimalista, utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript puro, sem frameworks como React ou Angular.
O objetivo é focar na lógica de integração com o back-end e na manipulação dos dados apresentados ao usuário. Vamos agora para a aula 2, instalação das ferramentas necessárias. Node.js. Acesse um navegador e pesquise por Download Node.js e acompanhe o passo a passo da instalação. Após a pesquisa, clique no link abaixo. Nessa página, clique em Descarregar e selecione a opção V20 LTS. Não selecione versões mais recentes, pois o driver do SQL Server ainda não foi atualizado para elas. Na sequência, clique no botão Windows Installer e aguarde o download. Abra a pasta onde se encontra o arquivo e clique com o botão direito do mouse escolhendo a opção Instalar. Na janela que se abre, siga os passos conforme mostrado no vídeo. Muito cuidado agora, não marque essa opção. A gente vai instalar os pacotes necessários manualmente. Agora é só aguardar o término da instalação. Instalado o Node.js, vamos partir agora para a instalação dos pacotes necessários ao desenvolvimento deste projeto. Passo 1. Crie uma pasta denominada Projeto Universidade Web em sua máquina. Passo 2. Inicie o VS Code e abra a pasta criada anteriormente dentro dele. Passo 3. Pressione Ctrl J para abrir o terminal. Passo 4. Digite npm init -y e pressione Enter para instalar o pacote. Passo 5. Digite npm install express e pressione Enter para instalar o pacote. Passo 6. Digite npm install ms-sql e pressione Enter para instalar o pacote. Passo 7. Digite npm install faker e pressione Enter para instalar o pacote. Após a instalação dos pacotes, vamos instalar agora o SQL Server e o SSMS. Pesquise por Download SQL Server e Download SSMS para baixar e instalar o gerenciador e a interface gráfica, mas se preferir, siga o passo a passo apresentado a seguir. Vamos lá então. Abra o navegador e busque por Download SQL Server e clique no primeiro resultado de busca. Em seguida, navegue pela página até encontrar a opção SQL Server. Essa versão é gratuita. Clique em Baixar agora. Na sequência, abra a pasta para localizar o download e clique no arquivo baixado e com o botão direito do mouse escolha a opção Executar como administrador. Nessa janela, clique em Básico. Você verá os termos de licença e mais abaixo o botão Aceitar. Clique nele. Nessa tela, aceite a sugestão do local de instalação e clique em Instalar. O processo de download e instalação vai demorar bastante, então pode tomar um café e volta daqui a 30 minutos. Concluída a instalação do SQL Server, a gente tem que instalar agora o SSMS. Você pode clicar nesse botão que ele vai abrir o navegador, ou você mesmo pode abrir o navegador e digitar Download SQL Server Management Studio. Clique no link abaixo e navegue pela página até encontrar o link de download SSMS 21.
Clique nesse link e aguarde o download. Após o download, clique com o botão direito do mouse e execute como administrador. Na sequência, você vai ver essa janela. Ela apresenta 4 ferramentas de instalação não obrigatória. E eu vou descrever rapidamente a função de cada uma dessas ferramentas. O assistente de IA é útil para quem deseja apoio inteligente na escrita de consultas ou diagnósticos automatizados. O Business Intelligence inclui serviços de análise, integração e relatórios e é útil para quem trabalha com ETL, Data Warehouse e Dashboards. Já híbrido e migração são ferramentas para migração de dados ou uso em ambientes híbridos. E, por fim, as ferramentas de codificação ajudam na produtividade do time. Portanto, se o seu objetivo não é avançar nos estudos de SQL Server, aconselho não instalar nenhuma dessas 4 ferramentas. Então, para encerrar, basta clicar no botão de instalar e aguardar o processo de instalação. Por fim, você vai precisar reiniciar sua máquina após esse processo de instalação. Aula 3. Organização do projeto. A estrutura atual do projeto é a seguinte. Após a instalação dos pacotes, você vai ter a seguinte estrutura de pastas e arquivos criados. Você vai encontrar a pasta raiz, Projeto Universidade Web, e dentro dela a pasta Node Modules, que é uma pasta onde estão todas as dependências instaladas anteriormente. Você vai encontrar também o arquivo package.json, que contém a configuração do projeto e a lista de dependências, e também o arquivo package.lock.json, que contém registros com as versões das dependências. Agora, a gente precisa organizar a nossa estrutura de pastas. Então, precisamos criar uma estrutura de pastas que estão destacadas na cor em vermelho para acomodar o nosso projeto. Tá? Então, a estrutura de pastas que a gente vai criar é a seguinte. A pasta SRC, que é a abreviação de Source, essa pasta ela contém o código-fonte do nosso back-end, que é dividido entre as pastas Controllers, Hosts, Database, Scripts e o arquivo app.js. E a gente vai ter também a pasta public, onde a gente vai ter a nossa subpasta com os arquivos CSS e com os arquivos JS. E também um arquivo readme.md. Para evitar trabalho manual na criação dessas pastas, eu criei aqui um arquivo chamado lot.ps1 que está dentro do nosso repositório. Executa esse arquivo no terminal da seguinte forma, ./lotps1. Ele vai criar para você automaticamente toda essa estrutura de pastas destacada. Vamos lá, pessoal. Iniciar então a aula 4, onde a gente vai analisar o nosso banco de dados. O modelo do banco de dados desenvolvido para o nosso projeto Universidade Web, ele foi estruturado para atender minimamente as principais necessidades de gestão acadêmica de uma instituição de ensino superior. Então, esse minimamente significa que não é um projeto completo. Por exemplo, ele não atende às necessidades de gerenciamento de professores. Tá? O modelo segue as boas práticas de normalização e separação de responsabilidades, garantindo integridade dos dados e facilidade de manutenção. Vamos olhar então agora a composição desse nosso banco de dados com relação às tabelas que a gente vai trabalhar. A primeira tabela, a tabela departamento, ela representa as grandes áreas de conhecimento de uma universidade, como as áreas de exatas, humanas e biológicas. E cada departamento pode oferecer vários cursos. Então, com isso, a gente tem a tabela curso, onde cada curso pertence a um departamento e possui informações como descrição, valor da mensalidade e duração em semestres. Por exemplo, a gente vai ter lá os cursos de sistemas de informação, medicina e administração. Agora, a tabela turma. As turmas são as ofertas específicas de um curso em um determinado período,
com informações como limite de alunos, o período, que pode ser matutino, vespertino ou noturno, a sala, data de início e término, e cada turma está vinculada a um determinado curso. Tabela aluno. Ela armazena os dados dos estudantes, como nome, cidade, estado, data de nascimento, data de cadastro e o status, que pode ser ativo, inativo ou trancado. A tabela matrícula registra a inscrição de um aluno em uma turma, incluindo data de matrícula, status, que pode ser ativa, trancada ou cancelada, e também um atributo para observações. A matrícula, ela garante que um aluno não possa se matricular duas vezes na mesma turma. Então, essa é uma característica dessa tabela. Temos também, por fim, a tabela pagamento, que controla os pagamentos realizados pelos alunos vinculados a uma determinada matrícula. E ele armazena o valor, a data, o tipo de pagamento, que pode incluir aí mensalidade, taxa e multa, e o período de referência e, por fim, o status, que pode ser pago, pendente ou atrasado. Bom, benefícios desse modelo. Quais são as características, então? Ele segue o padrão de integridade referencial, ou seja, uso de chave estrangeira garante que não existam registros órfãos, como, por exemplo, uma matrícula sem aluno ou turma. Evita duplicidade. Restrições como a Unique em matrícula impede que um aluno se matricule duas vezes na mesma turma. Flexibilidade. Permite fácil expansão para incluir novas funcionalidades, como disciplinas, professores, avaliações e etc. E performance. Índices criados nas principais colunas aceleram consultas frequentes, como busca por status de alunos, turmas por período, pagamentos por matrícula e etc. Vamos dar uma olhada agora nos relacionamentos existentes. Então, nós temos aqui um conjunto de 6 tabelas, onde um departamento possui vários cursos. A gente pode observar aqui, um departamento possui vários cursos. Um curso pode ter várias turmas, então está aqui, ó, um curso pode ter várias turmas. Um aluno pode realizar várias matrículas em diferentes turmas, então está aqui, ó, um aluno pode realizar várias matrículas. E uma turma pode receber várias matrículas de diferentes alunos, onde a gente vê aqui, uma turma pode ter várias matrículas. E cada matrícula pode gerar vários pagamentos. Então, uma matrícula pode gerar vários pagamentos. Agora, eu só quero chamar a atenção aqui para um detalhe muito importante. Repara essas tabelas aqui. Tabela turma, ela tem aqui um campo chamado período. A tabela matrícula tem aqui um campo chamado status matrícula. Tabela pagamento tem um campo chamado status. E a tabela aluno também tem um campo chamado status. Tá? Então, repara o seguinte, ó, essas tabelas que estão aqui com esses atributos em vermelho, tá? Então, repara o seguinte, essas tabelas turma, aluno, matrícula e pagamento, elas possuem, cada uma delas, um atributo que deveria estar segundo a terceira forma normal, ela deveria possuir tabelas separadas e referenciadas com chaves estrangeiras para cada um desses atributos. No entanto, se eu fizesse isso, o nosso modelo ele ia ficar muito grande. De 6 tabelas, ele já iria para 10 tabelas. E as nossas consultas seriam recheadas aí de joins. Então, para simplificar o modelo e as consultas, eu resolvi introduzir essas strings diretamente nesses atributos. Nessa aula, você vai executar o script de criação do banco de dados do projeto e visualizar o diagrama entidade-relacionamento. Siga os seguintes passos. No passo 1, você vai abrir o repositório e baixar o arquivo Projeto Universidade Web SQL. No passo 2, você vai copiar esse arquivo para a pasta raiz do nosso projeto.
E no passo 3, você vai seguir o passo a passo apresentado a seguir. Vamos agora inicializar o SQL Server Management Studio. Quando você faz isso pela primeira vez, você vai ver essa janela de conexão com o servidor. Nessa janela, você deve digitar localhost em server name e selecionar a caixa Trust Server Certificate, ou certificado do servidor confiável. Feito isso, clique em conectar. Agora você vai abrir o script que vai criar o nosso banco de dados. Vá em Arquivo, Abrir, Arquivo novamente e procure pela pasta onde está o seu projeto. Selecione o script e clique em Abrir. Com o script aberto, clique em Executar. Você verá o resultado de algumas consultas que foram adicionadas ao final do script. Não se preocupe com isso nesse momento. Na próxima aula, a gente vai esmiuçar esse script. O que faremos agora é criar o nosso diagrama ER para visualizar o relacionamento entre as tabelas. Clique no mais ao lado do nome do nosso banco de dados. Clique agora no mais em Diagramas de banco de dados. E na janela que se abre, clique em Sim. Clique agora com o botão direito do mouse na pasta Diagramas de banco de dados e na janela que se abre, escolha a opção Novo diagrama de banco de dados. Nessa janela, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em todas as tabelas. Por fim, clique em Adicionar. Pronto, seu diagrama está criado. Agora é só ajustar com um pouco de paciência. Vamos analisar agora o script do banco de dados. Temos inicialmente os comandos create e use para criar e usar o banco de dados. Após esses comandos, temos o comando go, que não é uma instrução SQL padrão, mas sim um comando de controle do SSMS. Ele é muito usado para evitar conflitos, como, por exemplo, tentar executar o use antes do banco de dados estar pronto para ser utilizado. Vamos analisar agora a tabela departamento. Temos aqui o atributo ID departamento, definido como um inteiro, com autonumeração e chave primária. A autonumeração no SQL Server é definida como identity 1,1. Em outros SGBDs, como o MySQL e o SQLite, é definida como auto-incremente. E a gente tem também que esse atributo ele é chave primária, pois ele se relaciona com uma chave estrangeira da tabela curso. Já o atributo descrição vem com limite máximo de 100 caracteres e de preenchimento obrigatório e único, ou seja, não aceita repetições. Vamos agora para a tabela curso. Eu vou analisar aqui apenas os atributos que possuem alguma característica não analisada anteriormente. Temos aqui o atributo ID departamento como um inteiro não nulo. Esse atributo será a chave estrangeira que irá se relacionar com a chave primária da tabela departamento. E logo abaixo, na sequência, temos o atributo valor mensalidade como um decimal não nulo que possui uma restrição de só aceitar valores positivos. Já o atributo duração semestres é um inteiro não nulo cujo valor default é 8. Já na última linha, a gente tem a criação de um relacionamento entre as tabelas curso e departamento. Vamos analisar agora a tabela turma. Temos aqui o atributo turno, que possui a restrição de só aceitar uma das strings, matutino, vespertino ou noturno. Note que esse atributo não passaria pela terceira forma normal. O correto seria criar uma tabela adicional e relacionar essa tabela com esse atributo, que seria uma chave primária. Na última linha, a gente tem uma restrição de integridade que impede que a data de término seja menor que a data de início. Vamos agora analisar a tabela aluno. A gente tem aqui o atributo estado. Nesse caso, eu adicionei apenas os estados mais próximos de São Paulo, mas fique à vontade se quiser colocar todos os outros.
Vamos agora para a tabela matrícula. Na última linha, a gente tem a restrição que impede que um aluno se matricule 2 vezes na mesma turma. E agora a tabela pagamento. A tabela pagamento não possui nenhuma característica que não tenha sido observada anteriormente. Então, na sequência, a gente tem a criação de índices para uma melhor performance do nosso projeto. A gente vai usar esses índices para efetuar consultas mais complexas e com uma base de dados maior. No momento, a gente vai testar a nossa base de dados usando apenas o Table Scan. Na sequência, a gente tem aqui uma série de inserções de registros usando o insert para cada uma das nossas tabelas. Eu não vou me deter aqui nesse momento para explicar cada um desses inserts. E vamos passar aqui para verificação dos dados inseridos. Então, a gente tem aqui a construção de várias consultas. Essa primeira consulta aqui para departamento, ela está imprimindo apenas um cabeçalho. Essa segunda consulta, ela imprime todos os registros da tabela departamento. O nosso terceiro select, ele também imprime apenas um cabeçalho. Esse outro select faz uma junção entre as tabelas departamento e curso através deste join, onde a gente faz a junção do ID do departamento da tabela curso com o ID do departamento da tabela departamento. O resultado vai ser a impressão de todos os departamentos e seus respectivos cursos. Esse próximo select imprime apenas um cabeçalho para as turmas. E esse outro select também faz uma junção entre as tabelas turma e curso, através destes dois atributos, o ID curso da tabela turma com o ID curso da tabela curso. O resultado vai apresentar todos os cursos e suas respectivas turmas. E por fim, esses últimos 3 selects, o 7º, o 8º e o 9º, são consultas simples que apresentam todos os registros das tabelas aluno, matrícula e pagamento. Vamos partir agora para a finalização da configuração do SQL Server. Vamos lá. Nesse momento, você já tem tudo instalado na sua máquina. Então, você já tem o SQL Server, o SSMS, o Node.js e os pacotes. Nessa aula, você irá criar um usuário e uma senha para que a gente possa logar no SQL Server por meio do Node.js. E a gente vai também liberar a porta TCP/IP do SQL Server para que o SQL Server possa ser acessado. Então, vamos lá, siga os passos apresentados. Vamos iniciar pela criação do usuário e senha. Abra o SMS, vá em Abrir, Arquivo, e selecione a pasta Projeto Universidade Web, que está na raiz do Drive C. Dentro dessa pasta, você deve encontrar os mesmos arquivos apresentados no vídeo. Selecione o arquivo Cria Usuário BD e, em seguida, clique no botão Abrir. Caso você não tenha o arquivo Cria Usuário BD SQL, baixe esse arquivo do nosso repositório. O script de criação do usuário SA e da senha 123456 aparece na tela. Clique em executar para rodar o script. Agora você vai habilitar o modo de autenticação pelo SQL Server. Clique com o botão direito do mouse em Localhost e em seguida vá em Propriedades. Na janela que se abre, vá em Segurança e altere a autenticação do servidor. Criado o script, vamos testar agora a conexão com esse novo usuário e senha. Clique em Desconectar e, na sequência, em Conectar. Nessa janela, altere a autenticação para autenticação do SQL Server e preencha username com SA, password com 123456 e clique em Conectar. Vamos agora habilitar a conexão via TCP/IP. Pressione a tecla Windows mais R e digite SQL Server Manager 16.msc
e depois clique em OK. Na janela que se abre, clique em SQL Server Network Configuration. Em seguida, clique em Protocols for MS SQL Server. Clique agora com o botão direito do mouse em Named Pipes e habilite o protocolo clicando em Enable. Na sequência, faça o mesmo para o protocolo TCP/IP. Agora, você vai ter que reiniciar o SQL Server. Clique em SQL Server Services e, na sequência, clique com o botão direito do mouse em SQL Server MS SQL Server entre parênteses. Na janela que se abre, clique em Restart. Agora que a gente já tem tudo instalado e configurado, está na hora de testar a nossa aplicação. Para isso, vamos analisar a estrutura de pastas do projeto. Na raiz, a gente tem Projeto Universidade Web e logo abaixo a pasta Documentos. Essa pasta é de uso pessoal e é onde eu guardo alguns arquivos de conteúdo didático e que não influenciam no projeto. Por isso, você não tem essa pasta. Na pasta Node Modules ficam os pacotes instalados. Na pasta Public temos as subpastas CSS e JS, com os respectivos arquivos style.css e app.js, que em conjunto com o arquivo index.html formam o front-end da aplicação. Já na pasta src, que é a abreviação de source ou fonte, temos as subpastas controllers, database, routes e scripts. Essas pastas formam a estrutura necessária para a decomposição de nosso projeto para a arquitetura MVC. É isso mesmo, a solução que eu estou entregando para você não está nesse padrão. Todo o conteúdo do back-end foi adicionado dentro do arquivo app.js. Portanto, o objetivo agora é estudar o código dos dois arquivos JS que compõem o front-end e o back-end e adaptar esses códigos para a arquitetura MVC. Agora presta atenção, quando você acessar o repositório no Google Drive, você vai encontrar as pastas src e public. Se você criou a pasta Projeto Universidade Web na raiz do Drive C, como eu sugeri, então basta substituir as pastas src e public de seu projeto por essas duas. Agora a gente vai testar a aplicação. Dentro do VS Code, pressione Ctrl J para acessar o PowerShell. Digite agora node scr/app.js e pressione Enter. Nesse resultado que aparece, pressione a tecla Ctrl e clique no link indicado. A aplicação será iniciada no navegador. Veja que todas as tabelas de nosso banco de dados estão aqui com seus respectivos registros inseridos pelo script que a gente rodou no SQL Server. Pronto! Agora a gente pode partir para uma nova etapa do nosso estudo, que será analisar os códigos e adaptar o projeto à arquitetura MVC.